Olá, pessoal. Boa tarde a todos, amigos do Quarteto Trabalhista. É uma alegria vê-los aqui. Boa tarde, pessoal. Olá, amigos. Estão me ouvindo bem? Estou aguardando aqui a entrada do professor Jorge Bolsinhas. É uma alegria vê-los aqui. Daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários aí para não atrapalhar, mas é só para a gente conseguir realmente fazer uma boa live sem intercorrências. Vamos aguardando aí o professor Jorge Bolsinhas. Hoje é o Dia Internacional do Trabalho, o Dia do Trabalhador, e a gente aqui trabalhando, fazendo jus ao dia. Que bom aí que o pessoal está me ouvindo. Cumprimento a todos que estão entrando aí em nossa live. Obrigado aí pela. Ok. Olá, pessoal. Ainda não chegou a solicitação. O professor disse que já entrou, mas não chegou aqui para mim. Então, pessoal, uma alegria estar aqui hoje, né, nessa maratona de lives do Quarteto Trabalhista, composto por mim, pelo Antônio Humberto, Fabiano Coelho e Ney Maranhão. A gente também nesse lançamento do manual de, de audiências, né, segunda edição. Vamos ver se eu consigo aqui aceitar a participação do professor, do advogado, doutor Jorge Bolsinhas. Como vai, querido Salve, doutor Jorge Platão. Bolsinhas? Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo, Platão, amigo do Beleza. quarteto aí, meus cumprimentos a todos que se dedicaram um pouco a parar no feriado aí para prestigiar esse grande evento que vocês organizaram aí com grandes nomes, enfim, um evento realmente de altíssimo nível. Muito obrigado, meu caro. Agradeço aí por sua presença e pela presença também de todos que nos assistem, né, e nos ouvem, que prestigiam essa nossa live neste dia do trabalho, que, né, nós estamos fazendo jus à comemoração, trabalhando nesse dia, mas está tudo tão diferente, né, professor, que a gente não sabe mais que dia é feriado, o dia que não é, final de semana. É. Tá tudo diferente, né? E Esse, a esse, esse, gente, eu ia dizer que esse é sempre um dos riscos do teletrabalho, né? A dificuldade de poder exatamente, desconectar do é, você separar o tempo do lazer do tempo de trabalho, né? exatamente. E aí a gente entra naquela questão da desconexão, né? Que a gente, né, desse direito à desconexão, pouco ainda discutido, né? Sem regulamentação no Brasil, que a gente espera que um dia tenha, né? Como já tem na França, como já tem em outros países, mas agora que o teletrabalho está tão difundido, né? Esperamos que essa discussão venha à tona. Mas, professor Jorge Bolsinhas, eu queria fazer uma apresentação, né? Sei que muitos lhe conhecem e te admiram também, mas eu queria só fazer uma breve apresentação do seu currículo aqui para que todos conheçam mais. Professor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho é advogado, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados de São Paulo, associado do Instituto da Associação dos Advogados de São Paulo, professor da FGV de São Paulo, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutor em Direito pela Universidade lá de Nantes, na França, e autor de várias obras
E um dos motivos pelos quais, além de toda sapiência, de todo o conhecimento que o senhor tem, professor, um dos motivos que nós lhe convidamos foi pela participação no nosso manual de audiências, né? Nós prestigiamos aí, nós convidamos colegas que participaram de alguma forma. Então, o nosso manual de audiências está na segunda edição, né? E o senhor faz o prefácio, né? Eu vou pedir para te chamar de você, porque, né, é um amigo e vamos pensar aí as formalidades. Você faz o prefácio do nosso manual de audiências, que está na segunda edição, estamos fazendo o lançamento hoje, e é muito interessante que você começa o prefácio comparando o processo de trabalho a um romance. Né? Você disse, se compararmos o processo de trabalho em primeiro grau a um romance, podemos afirmar que a petição inicial é o seu prólogo, a sentença, o seu epílogo e a audiência o seu clímax, tamanha a sua importância na resolução dos conflitos submetidos à Justiça do Trabalho. Eu quero dizer a todos os que nos ouvem, professor, que essa segunda edição ela foi incrementada com algumas questões e tem uns casos aqui, talvez até alguns romances, né, porque nós temos aqui a história da justa causa do edredom, né, que trabalhadores estavam lá, quem sabe, no romance, embaixo do edredom e o colega foi dispensado por justa causa. Então, nós temos romances aqui também nessa nova edição do manual e também com um capítulo próprio de preparação das audiências trabalhistas feitas para o advogado. Então, é muito interessante fazer esses registros e agradecer mais uma vez pela sua colaboração, né, fazendo o prefácio dessa obra que está em segunda edição. E tantas... Não imagine, Platão, eu queria só dizer que foi uma grata satisfação fazer o prefácio, foi uma honra. Fiquei honradíssimo com o convite, como estou também honrado agora por participar aí da celebração do lançamento da segunda edição. Uma segunda edição que sempre é um atestado de qualidade da obra. Né? Enfim, quando uma obra chega à sua segunda edição, é que a primeira teve efetivamente uma grande aceitação do público, numa outra forma de analisar a questão. Que bom, e nós agradecemos a todo esse público, né, que prestigia o Quarteto Trabalhista e continua aí curtindo, seguindo as nossas redes, né? Nós temos o Quarteto Trabalhista, o Trabalho Notável, né, com Fabiano Antônio Berto, Ney Maranhão, estamos todos aí nas redes. E, professor, de dezembro para cá, né, quando nós estivemos juntos aí em São Paulo, quanta coisa mudou, né? A gente nem imaginava que teríamos tanta diferença, né? Tanta mudança, porque imaginávamos, né, estar juntos agora em São Paulo de novo em abril, em eventos que aconteceriam aí, e de lá para cá uma mudança tremenda com essa situação aí do coronavírus, né, com essa pandemia. E aí, nesse sentido, eu queria saber como que está a advocacia trabalhista nesse momento. Né? Parece que assim, a advocacia trabalhista passou a ser bastante demandada, né? Agora, né, em grande parte numa consultoria, né, em questões preventivas e possivelmente, após passado esse período, também o será nas ações, né, que poderão surgir a partir dessa pandemia. Como é que está a advocacia trabalhista, doutor Jorge Bolsinhas, nessa situação da pandemia, sendo bastante demandada agora pelas empresas, também pelos trabalhadores, e depois, você imagina que haverá um aumento das ações trabalhistas? Como ficará a advocacia trabalhista, professor? Então, eu vou dizer para você que, com toda segurança, hoje nós temos dois cenários. Né? Existe aquele advogado que só trabalha com contencioso, que patrocina, sobretudo, reclamantes, que com a suspensão dos prazos, com a dificuldade com o fechamento do escritório, a não recepção de novos clientes, ele deve estar passando uma situação mais complexa, mais difícil. Eu tenho alguns colegas nessa situação e, enfim, muitos já estão dependendo da reserva financeira, justamente porque, para quem trabalha com contencioso, exclusivamente, em especial contencioso de trabalhadores, acho que
o momento de redução brusca na atividade, redução brusca na receita. Quem Sim, trabalha para empresas e não só com contencioso, que esses também os prazos estão, em sua maioria, suspensos, mas com consultivo em particular, o trabalho aumentou enormemente. Né? Eu até brinco, é o meu caso, a situação em que eu me encontro. Então, eu até tenho brincado com a minha esposa que eu estou trabalhando mais do que antes, né? E que para esse nicho em particular da advocacia trabalhista, nós estamos trabalhando talvez tanto quanto os médicos aí, né? Ainda mais que é teve um verdade. momento ao longo desse período aí de isolamento, de quarentena, que todo dia saiu uma provisória nova, geralmente na madrugada. Você tinha que analisar para responder às 9 horas da manhã ao seu cliente. E eu, em alguns momentos dessa trajetória aí, eu cheguei a me sentir como o narrador, o comentarista de futebol do jogo Brasil e Alemanha, né? Você nem terminava de analisar e comentar um gol, vinha Já vinha outro. outra. Então, assim, você nem É. terminava de Gol da estudar, Alemanha. compreender a medida provisória, vinha outra. Então, assim, É, tivemos alguns dias muito difíceis, assim, em termos de volume de trabalho, e que não necessariamente reverteu ou revertirá em aumento de receitas. Mas, enfim, é um período muito desafiador intelectualmente, muito desafiador em termos de prestação adequada do serviço. Agora, a sua pergunta última, né, se eu imagino que vai aumentar ou não o número de ações trabalhistas, eu vou dizer a você, Platão, que isso depende, sobretudo, de como nós nos comportarmos nesse período. Né? Passa naturalmente pela discussão de se deve ter isolamento vertical, horizontal, enfim, se o distanciamento deve ser mantido ou não, se nós vamos fazer passeata passeata dentro de carros, né, para sim. defender que os nossos empregados todos compareçam ao trabalho de ônibus e de metrô, enfim. Tudo isso vai resultar num número maior ou menor de ações. Eu tenho muita esperança de que essa crise toda nos ensine algo, em particular, que nos ensine a ser mais solidários. E se a gente Isso. conseguir tirar essa boa lição desse episódio todo, é possível que o aumento esperado já e provável no desemprego não seja tão grande assim, e que o aumento nas ações trabalhistas, que geralmente está atrelado ao anterior, também não seja tão expressivo. Então, eu digo a você com muito conforto, com muita comodidade, que a resposta está em nossas mãos. Né? Tudo vai É isso depender do aí. que nós fizermos durante esse período. É verdade. Eu acho que tem três palavras que resumem bem essa sensação que a gente precisa ter de enfrentamento dessa questão, que são solidariedade, cooperação e diálogo. Né? A gente precisa muito desse sentimento em relação ao outro, dessa alteridade. Isso é muito importante nesse contexto. E, inclusive, nas relações capital e trabalho. Falou da esposa, aproveito para mandar um abraço do Quarteto Trabalhista para a doutora Lorena. E falou também de produção. Eu sei que você produz bastante, né? E em relação ao tema que nós estamos tratando, que é honorários advocatícios, né? Nós temos um capítulo nesse livro do Elison Miessa, né? Honorários advocatícios no X Trabalho. O quarteto participa dessa grande obra, você também, né? E você fala sobre o advogado empregado nesse livro, Uhum. né? E eu fico pensando na situação do advogado que está começando, né? Tem muitos alunos aí conosco assistindo a essa live. E como é que fica essa situação do advogado que está começando, do advogado empregado, que ele se submete a algumas condições até montar o seu próprio negócio, e também tem o problema da gestão do escritório, né? Como é que está essa questão nesse período aí de pandemia e como é que vai ficar depois, na sua opinião, vocês? Todo começo é muito difícil, né, Platão? E isso basta dizer isso para falar que a situação do advogado iniciante não é diferente da do mais antigo. Aliás, tende a ser pior, né? Enfim, porque há sempre alguma fragilidade no início de qualquer trajetória. Você leva um tempo para consolidar um nome, enfim, uma boa carteira, uma banca, e naturalmente é,
as dificuldades para quem está no início tendem a ser maiores. A gestão do escritório é difícil como de qualquer outro negócio, né? As contas continuam vencendo, É os verdade. computadores continuam consumindo energia. Por exemplo, no meu caso, eu tenho feito acesso remoto. Eu já tinha estabelecido esse sistema de acesso remoto há um bom tempo e, graças ao acesso remoto, nós continuamos trabalhando normalmente, cada um a partir da sua residência. Mas o computador do escritório tem que ficar ligado lá, senão a gente não Com consegue certeza. acessar o HD. Então, o consumo de energia, né? Os aluguéis continuam vencendo, a energia, bom, enfim, o condomínio do prédio continua tendo custo. Alguns custos, É os isso custos de mesmo. locamento eventualmente são reduzidos, mas aí cada um tem que trabalhar com essa gestão, eventualmente renegociar algum desses contratos ou estabelecer alguma regra que possa tentar de alguma forma também adequar maior ou reduzir o impacto que esse momento vai trazer aí às nossas vidas, nossas atividades profissionais. É verdade. E falando do nosso tema, continuando, né, tratar dessa questão dos honorários advocatícios, da advocacia trabalhista, quando veio a reforma trabalhista, Jorge, nós tivemos aquela surpresa, vamos dizer assim, do disposto no 791A, parágrafo terceiro da CLT, porque quando veio, né, quando veio essa mudança do 791A, atribuindo esses honorários ao advogado trabalhista, né? Nós já tínhamos as súmulas 219, 329 TST, mas aí o 791A veio, né, permitir a fixação de honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, fora daquelas situações. Isso para o advogado de trabalhador, né, me parece ser algo, a princípio, positivo, porque, né, acrescenta algo à condenação e permite receber, né, separadamente ali, claro que ainda há a possibilidade de honorários contratuais, mas com 791A, parágrafo terceiro, veio aquela discussão da procedência parcial. Né? O parágrafo terceiro diz que na hipótese de procedência parcial, né, haverá sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Na sua opinião, essa sucumbência recíproca, né, no caso de procedência parcial, quando nós falamos, claro, de uma sentença com procedência parcial, quando nós temos lá que a gente brinca, eu brinco com os meus alunos, né, que a gente tem o pedido combo lá nas ações trabalhistas, verbas rescisórias, horas extras e danos morais, né? Se o trabalhador, né, tem êxito nas verbas rescisórias e nas horas extras e perde os danos morais, tudo bem, não tem muita discussão que ele receberá os honorários daquilo que ganhar e pagará ao advogado da outra parte em relação àquilo que perder. Mas em relação a, diríamos assim, a sucumbência endógena, né? Por exemplo, o trabalhador pediu 1.000 horas extras e ganhou 500 horas extras. Na sua opinião, ele deve pagar os honorários sobre aquilo que deixou de ganhar ou, nesse caso, por ele ter, né, conseguido algo, ter obtido êxito em parte ali do seu pedido, ele não pagaria o advogado da outra parte? Qual que é a sua opinião sobre isso? Platão, eu diria que essa regulamentação em particular dos honorários advocatícios e outros dispositivos diversos que eu vi na reforma trabalhista, na Lei 13.467, eles, para mim, evidenciam uma coisa que é minha grande preocupação como cidadão nesse momento, né? A gente está sempre pulando entre extremos, né? A gente passa do governo da Dilma para um governo, em termos eleitorais, para um governo do Jair Bolsonaro, né? A gente passa para uma situação onde havia muita crítica em relação ao endividamento exagerado do Estado para um governo em que, no primeiro momento, quando a crise começa, é dita a medida 927, onde ele parecia lavar as mãos e deixar que empregado e empregador resolvessem sozinho os problemas para o enfrentamento dessa crise. Então, a gente passa de um desenvolvimentismo talvez mal desenvolvido, perdoe um trocadilho, mas mal elaborado, para um liberalismo, um ultraliberalismo, um liberalismo muito acentuado. A gente não conseguiu aprender
algo que a sabedoria oriental defende há muito tempo, né? Alguns dizem, inclusive, que foi o próprio Siddhartha Gautama, o próprio Buda, que teria cunhado essa expressão, que diz que a virtude está no meio, né? A gente passa de um extremo a outro. Então, assim, a não existência de honorários sucumbenciais, ela era ruim para o modelo do processo do trabalho. Por que ela era ruim? Porque o empregado que cobrasse, por exemplo, só verbas de natureza salarial, tivesse êxito na sua ação, tivesse um advogado particular e pagasse para ele 30%, que é o que determina a praxe, pelo menos aqui em São Paulo, sei que em outros estados há outros percentuais, ele nunca ia ter uma restituição em íntegro. Ele ia receber menos depois na ação judicial do que receberia anteriormente. Então, assim, a ideia dos honorários sucumbenciais, ela era necessária para assegurar a restituição em íntegro. E eu escrevi sobre isso em 2007, 2008, alguma coisa assim, defendendo exatamente a ideia de que nós deveríamos ter honorários sucumbenciais no seu trabalho. Agora, a forma como os honorários foram instituídos pela reforma trabalhista é que é absolutamente inadequada, com todo respeito, todas as vênias a quem pensa de forma diversa. A gente poderia ter adotado para os honorários advocatícios a mesma lógica que já era consagrada para as custas. Ou seja, quem provoca a ação da parte contrária e a busca da parte contrária, portanto, para um advogado, deveria pagar ou custear o processo e o advogado os dois. Então, dentro dessa lógica, por que o reclamante só paga as custas do processo se a ação for julgada totalmente improcedente? Porque se ela for julgada parcialmente procedente, ele precisou ir a juízo para discutir aquela parte que ele efetivamente ganhou. Então, Aí assim, falam da teoria da causalidade, né? Toda aquela discussão. Sem sombra de dúvida, assim, mas dentro dessa perspectiva, e trazendo para vocês a exposição mais simples possível, dentro dessa perspectiva, os honorários seriam absolutamente bem-vindos. Né? Que o reclamante que entra com a ação e a ação é julgada totalmente improcedente pague os honorários da empresa, isso é algo absolutamente legítimo. Tá? Até acabaria com algumas demandas que eventualmente fossem estritamente aventureiras. O que realmente me causou perplexidade e causa até hoje é a ideia de você ter, numa situação de sucumbência parcial, alguém pagando honorários em cima do que pediu e tirando do que ganhou esses valores. Por quê? Porque o único efeito dessa forma, da forma como foi redigido o dispositivo pela Lei 13.467, é intimidar a pessoa a não entrar com a ação, se entrar, pedir poucas coisas, e se pedir essas coisas, pedir no valor mais baixo possível. Porque a diferença pode tirar, inclusive, o ganho econômico que eventualmente viesse. E para piorar tudo, a gente copiou uma expressão que já estava no CPC de 2015 e que é muito própria, muito antiga, de certos contratos de honorários advocatícios, que é proveito econômico. A ideia de ter os honorários calculados em cima do proveito econômico é que ela cria um problema muito sério. E aí, eu acho, e nesse texto que você fez menção aí, um dos meus desafios é resgatar alguns conceitos da doutrina clássica do processo, em especial o da sucumbência, para evidenciar que se um empregado sofre um dano, pede uma indenização grave ou gravíssima, vai lá, 50 salários mínimos, porque para a vítima todo dano é grave, né? A pessoa normalmente acha que o que passou por ela é o mais grave que pode acontecer. É verdade. O juiz reconhece que o ilícito aconteceu e que o dano está presente, mas entende que a reparação para aquele dano deve ser um pouco menor do que o que foi pedido. Essa pessoa vai ter que pagar a diferença. E, eventualmente, a diferença, dependendo da forma como ele houver postulado a questão, a diferença vai ser mais do que o que ele efetivamente ganhou. Então, assim, podemos chegar ao extremo e ao absurdo de alguém ter o dano reconhecido, o ato ilícito comprovado
e ele pagar mais de honorários do que o que vai receber pela reparação do dano que foi apresentado. Isso não é minimamente razoável. Então, assim, a gente passou, a gente foi de um extremo, que era a ideia da justiça absolutamente sem risco de honorários advocatícios, sem custo, né? A não ser aquela situação excepcional dos honorários assistenciais, para o outro extremo, que é uma situação em que a pessoa tem medo de pedir qualquer coisa, e porque pode ter que pagar. O outro exemplo que eu costumo dar, e que eu acho absolutamente interessante para essa discussão, é o das férias pagas e não desfrutadas. Até hoje há divergência na jurisprudência sobre se esse pagamento é em dobro ou se ele é mais um salário, mais 2 salários. Os que entendem que é mais 2 salários entendem que o pagamento é em dobro, e os outros fazem uma interpretação da expressão dobra, né, que seria mais uma vez. Imagine que você trabalha nas férias e recebe o valor, além de assegura a possibilidade de cobrar uma compensação por isso, você cobra do jeito que é conforme a interpretação mais generosa para os seus interesses, cai num juiz que pensa de outra forma. E aí esse juiz, ele o condena a pagar 15% de honorários, eventualmente, no máximo, lógico, do valor que você pediu, e ao invés de receber os 200% de salário que você pleiteou, ou os 100% que o juiz entende devido, você ganha 85% líquido. Né? Então, assim, mas está comprovado o fato. Então, assim, eu parto do pressuposto que a gente tem que fazer a gente tem que renovar a nossa leitura do antigo conceito de sucumbência. E se alguém narra um fato, e o fato é comprovado, essa parte não é sucumbente. Ainda que o resultado econômico não seja exatamente aquele que foi postulado. É verdade, exatamente. Eu sempre falo isso, professor, concordo também, né, que faltou esse equilíbrio aí, fomos de um extremo ao outro realmente, né, não só Buda, mas também Confúcio, Aristóteles falava que o equilíbrio é a perfeição, né, Kant também buscava um equilíbrio entre razão e emoção, e a gente está vivenciando esses extremos, né, realmente isso vai contra toda a história também do Instituto dos Honorários Advocatícios, né, que sempre foram construídos para beneficiar, né, o trabalhador, justamente naquilo que você falou, para a restituição in integro, e agora foi usado como instrumento né, de temor das ações, que certamente isso repercutiu na queda do volume de ações. Né? Por causa disso, muitos trabalhadores ficaram receosos, deixaram de reclamar. É claro que também havia alguns abusos de outro lado, né? Tem história clássica da fimose, né? Que está no nosso manual de audiência também, né? Que o trabalhador pediu lá indenização e tantos outros casos, mas acaba havendo um desvirtuamento, né? Que inclusive é discutida naquela ação na ADI 5766 do Supremo, que trata dos honorários da justiça gratuita, né? Porque isso acaba sendo para alguns, como por exemplo, na visão do ministro Fachin, um obstáculo ao acesso à justiça, né? Que violaria o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, que fala da assistência judiciária integral. Então, nesse sentido, qual que seria a sua visão, então, sobre essa questão da justiça gratuita, aí passando para o parágrafo 4º do 791A? Na sua opinião, existiria aí uma inconstitucionalidade? Porque nós temos lá na DI 5766 ainda externadas duas posições apenas. A do ministro Barroso, que usou uma certa criatividade para mostrar o seu entendimento, fazendo uma analogia com a legislação previdenciária, né, trazendo aquela questão do teto da Previdência. A posição do ministro Fachin, que foi totalmente contrária e entende pela inconstitucionalidade para os beneficiários da justiça gratuita. E o julgamento está suspenso com pedido de vista do ministro Fux, mas houve já aquela antecipação das posições do Gilmar Mendes caminhando a favor do ministro Barroso e do ministro Lewandowski caminhando a favor do ministro Fachin. Qual que seria o seu entendimento nesse sentido?
É uma ótima pergunta, Platão. E eu tenho uma posição que é minha já há algum tempo. Todos esses debates que nós enfrentamos cotidianamente acerca das mudanças legais, assim como no direito administrativo eu aprendi que existe uma presunção de legitimidade dos atos administrativos, né? Eu sempre aprendi no direito constitucional que existe uma presunção de constitucionalidade das leis. Então, assim, eu Sim. não sou daquelas pessoas que costumam dizer que tudo aquilo com o qual eu não concordo é inconstitucional. Que assim, a gente tem uma série de colegas, estudiosos, respeitáveis, que de fato afirmam qualquer coisa que seja injusto ou que seja contra as suas convicções ou que ele considera a melhor solução, ele vai taxar, ou eles, né, essas pessoas taxam de inconstitucional. Eu não me filio a essa corrente. Eu acho que a gente tem que tentar tirar alguma lógica, alguma interpretação. A minha, por exemplo, em relação aos honorários, é defender o princípio da sucumbência, é defender que o proveito econômico não pode interferir dentro dessa lógica de sucumbência. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Se o sujeito pede, como exemplo até que você sugeriu na sua pergunta, se o sujeito pede 100 salários, desculpe, 100 horas extras, vai. Sim. E no final ele só comprova que fez 50, nesse caso ele é sucumbente nas 50 que ele não comprovou. A situação é diferente, porque é um fato distinto. Eu não sei se ficou claro a diferença que eu faço para vocês. É Ok. diferente das férias, que ele comprova que trabalhou nas férias, mas a solução dada pelo juiz é diferente da solução que ele daria naquele caso, que ele entende correta naquele caso para a questão. Então, assim, num caso tem sucumbência, no outro caso não tem. Agora, se você quiser me fazer, se a pergunta for formulada da seguinte forma, uma interpretação literal, estrita da legislação, tal qual apresentada e aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, ela viola o acesso à justiça? A minha resposta é sim. Se você der essa interpretação ampla para o que é o conceito de sucumbência, se você entender que efetivamente o sujeito precisará, enfim, que efetivamente esse sujeito vai ser sucumbente e pagar os honorários que lhe são devidos sobre a diferença entre o que ele pediu e o que foi concedido, eu não tenho a menor dúvida de que isso viola o acesso à justiça. É uma maneira intimidatória de tentar reduzir o volume de processos que é ajuizado, que era até então ajuizado no seu trabalho. Então, agora, comentando um pouco a decisão que foi apresentada, que foi referida aí, eu discordo um pouco dos dois até. Né? Assim, eu acho que a solução do ministro Barroso, por mais bem intencionada que seja, por mais salomônica que ela seja, ela não tem nenhum tipo de respaldo legal. Tá? É uma E decisão eu acho criativa, né? Acaba sendo criativa, ela é né? Dentro criativa, sim. daquelas críticas que são feitas por Dwork e tantos autores aí que criticam essas soluções criativas pelo judiciário sem o amparo. Né? Não, a solução ela é interessante, ela resolveria o grande problema, que é o efeito simplesmente intimidatório dos honorários advocatícios, mas se a gente quer, e esse é um ponto que eu acho muito importante para todas as discussões que a gente precisa ter a partir de agora, se a gente quer viver num Estado democrático de direito, primeiro a gente precisa escolher bons representantes. Isso não tem acontecido. Mas isso claramente não tem acontecido. A gente tem que escolher, talvez, melhor os nossos representantes. Mas a gente tem que aceitar o fato de que, invariavelmente, num momento ou de outro, os representantes eleitos não vão atender os nossos interesses para atender os interesses de outras pessoas. E a gente vai ter que aceitar isso. Então, assim, que a ideia de uma solução não previsto na legislação, que não deixa de ser dado até como exemplo de ativismo judicial exagerado, não que o ativismo judicial não seja necessário, mas todo excesso ele é punível. É que eu acho que a proposta de decisão do ministro Barroso, que é muito interessante, ela é criativa, ela é inteligente, mas ela não tem nenhum respaldo, assim, não há nenhuma orientação legislativa que sugira aquela solução que foi adotada.
Agora, a outra solução também, que é simplesmente dizer, não, qualquer honorário advocatícios é contrário, exigir honorários advocatícios no seu trabalho viola o acesso à justiça, também não me parece a solução mais adequada. Até pela minha posição pessoal, pelo entendimento que eu adoto, eu acho que o ministro Fachin, por exemplo, poderia dar uma interpretação conforme a Constituição, talvez Sim, para fazer a regra dos honorários seguirem a regra das custas, por exemplo. Seria, a meu certo. ver, a melhor das soluções. É a solução que eu reputo a melhor. Se não for possível adotar essa solução, aí talvez fazer alguma interpretação, evidenciar essa interpretação sobre o conceito de sucumbência que nós discutimos agora há pouco. De Sim, que não dá para tudo ser baseado no proveito econômico. Tem que separar o joio do trigo. Há situações em que há uma diferença entre o pedido e o que foi concedido por uma questão interpretativa, e há aquelas situações em que a diferença é decorrente de questões não provadas, assim, de direitos não provados. E aí a solução deve ser outra, efetivamente. Então, assim, eu acho que o julgamento da ADIM poderia ter caminhado por uma solução que me parece a mais adequada, mas entre as duas apresentadas, eu prefiro a do Fachin. Eu acho que certo. para o nosso modelo de Estado democrático de direito, é melhor dizer que a regra não é válida do que criar uma terceira regra sem nenhuma orientação nesse sentido, por mais correta que seja a terceira regra. E os honorários acabaram, como você disse, sendo usados como uma intimidação ao trabalhador, enquanto nós já temos as multas por litigância de má-fé, né, que podem servir a esse intento. Então, acho que houve um desvirtuamento aí, né, realmente desse instituto. E continuando a falar sobre os honorários, qual que é a sua opinião sobre os honorários nas extinções sem resolução de mérito? Né? Cabem honorários advocatícios nas desistências, por exemplo, no chamado arquivamento do processo por ausência do reclamante. A CLT não foi expressa quanto a isso, né? Alguns defendem, como um quarteto trabalhista, que houve um silêncio eloquente. E qual que seria a sua opinião sobre o cabimento desses honorários nas extinções sem resolução de mérito? Eu concordo com os meus 4 amigos aí do quarteto de que, de fato, há um silêncio eloquente. Há, contudo, algumas decisões recentes do TST, uma última agora de fevereiro desse ano, da 5ª turma do TST, determinando o pagamento de honorários em caso de extinção sem resolução do mérito. Mas eu queria só ressaltar, e essa é uma questão que eu tenho falado muito, acerca da interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho hoje. Né? Às vezes, algumas decisões que nós recebemos, que são muito divulgadas, muito publicadas, não necessariamente serão as que vão prevalecer. Né? O tribunal, ele hoje tem 8 turmas com perfis muito diferentes. Sim, Então, às vezes, a solução que foi adotada por uma turma seguramente não seria por outra. E a gente ainda não pode tem os acontecer. elementos suficientes para afirmar taxativamente, categoricamente, qual dos dois entendimentos irá prevalecer. Ao mesmo tempo que existem turmas decidindo nesse sentido, né, determinando o pagamento de honorários na extinção processual sem resolução do mérito, há outras que entenderam também, num período não tão distante assim, que a cobrança é inconstitucional e determinar a submissão dessa discussão ao pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Então, enfim, a gente tem 2 indicativos divergentes e eu não teria como precisar nesse momento qual dos dois deve prevalecer. Realmente a polêmica ainda existe, né? E a gente ainda tem que fazer algumas distinções, né? Ainda existem algumas nuances nessa situação, por exemplo, uma desistência da ação antes de uma apresentação de defesa, depois de uma apresentação de defesa, né? Existem ainda esses detalhes que são importantes, né? Nessa questão da extinção do processo em resolução do mérito. Né? Então, essas particularidades, eu acho que o juiz tem que, né, ter uma posição, tem que ser coerente, mas também tem que analisar as situações, até porque ele vai fazer, né, se ele entender que há
que são cabíveis honorários, ele vai fazer a fixação de acordo com o percentual que a lei, né, determina dentro daquele limite ali entre 5% e 15%, e ele vai levar em consideração todas as circunstâncias, se ele entender que há esse cabimento. Me permita só, Sim, Platão, claro. até chamar um exemplo aí, pegar um gancho no que você falou agora, para dar um exemplo que eu acho que é absolutamente ilustrativo, né? Se a gente entender que toda situação de extinção do processo sem resolução do mérito leva ao pagamento dos honorários, você pode ter uma situação do cidadão que entra com a ação e desiste antes do outro constituir advogado. Exatamente. Porque essa pessoa pagaria honorários sucumbenciais. Pois é, se não houve nenhuma atividade. Uma situação que não é corrente, não é comum, mas pode acontecer. Pode acontecer e não faz o menor sentido. Se arrepende de imediato. O outro nem sequer teve que contratar o advogado. Por que cobrar honorários sucumbenciais? Exatamente. Então, eu acho que toda essa discussão que a gente enfrenta, mais uma vez eu insisto nessa questão, é porque a gente nunca consegue ficar num ponto de equilíbrio, né? A gente sempre oscila de um extremo ao outro extremo, né? E eu falo isso para vocês com muito conforto, porque em 2016, um ano antes da reforma trabalhista, no dia 1º de maio, por coincidência, a Folha de São Paulo tinha me procurado para perguntar qual era a minha opinião sobre a necessidade de mudança na legislação trabalhista. E eu expus a minha opinião, de que, de fato, a legislação precisava fazer algumas adequações, porque ela foi pensada para, ainda que tivesse passado por várias reformulações ao longo do tempo, basta você ver que o conceito de empregado e de empregador ele parte do pressuposto de uma relação bilateral que já não é há muito tempo, na grande maioria dos casos, né? Basta você ver, por exemplo, o prazo para apresentação da defesa no processo do trabalho, que já não é seguido rigorosamente há décadas. Né? Então, enfim, precisava de atualizações. Só que, como eu falei que a lei precisava mudar, a minha mãe, que não é da área jurídica, né, quando ela conversou comigo depois da aprovação da reforma trabalhista, ela conversou comigo como se estivesse querendo me cumprimentar, porque assim, a ideia que eu tinha defendido tinha vingado, mas eu não defendi nada disso. Assim. O que eu imaginava de reformulação para o direito do trabalho, para o processo de trabalho, era completamente distinto disso que foi apresentado. Talvez, por exemplo, em relação aos honorários, que é uma discussão que eu já tinha tido, por uma tese que eu já tinha defendido, se nós tivéssemos adotado uma forma mais razoável, mais módica, menos intimidativa de utilização do Instituto, não estivéssemos precisando hoje discutir a constitucionalidade dela e não estivéssemos diante de soluções tão díspares e de tanta insegurança jurídica que, ironicamente, era uma das coisas que a reforma queria combater. Exatamente. Exatamente. E faltou, de fato, razoabilidade, né? Exageraram na dose aí em relação aos honorários. Professor, como que fica a questão dos honorários havendo litisconsórcio passivo? Vamos supor, o trabalhador sucumbente tem ali 3 empresas no polo passivo e o máximo que o juiz pode arbitrar ali são 15%. Como é que ficaria esses honorários numa situação de litisconsórcio passivo, na sua opinião? Eu entendo que o juiz do caso precisa dividir e distribuir os honorários entre os 3 advogados. E não necessariamente tem que ser igual. E não necessariamente o percentual tem que ser 5 e 5 e 5. Perfeito, ele pode, de acordo com o trabalho, né? Exatamente. Pode, por exemplo, destinar mais para o advogado da prestadora de serviços, que vai ter o trabalho de convidar testemunhas, levar, e menos para o advogado da tomadora de serviços. Tá? Acho que todos devem receber, mas eu acho que essa distribuição fica a critério do magistrado e não deve, em hipótese alguma, ultrapassar os 15%. Os 15%, certo. Sim. Perfeito. Nós, infelizmente, estamos terminando, faltam 5 minutos aqui no meu tempo, porque a gente combinou fazer 50 minutos, até para não entrar na próxima, a gente tem uma maratona aí, já tem outra na sequência. Então, eu vou só fazer 2 perguntas aqui rapidinho e depois passar a palavra para as suas despedidas, agradecimentos finais. Realmente voou
né, Jorge? Foi muito rápido, mas ainda bem que a gente avançou bastante e não ficou devendo muita coisa em relação àquilo que eu já tinha pensado de explorar aqui nesse dia. Em relação à natureza alimentar do crédito, dos honorários advocatícios, né? O parágrafo 4º, 14, quer dizer, do artigo 85 do CPC, diz que os honorários, né, eles são direito do advogado e têm natureza alimentar. E o crédito trabalhador também tem essa natureza alimentar. Como fica aí como ficam os honorários advocatícios frente ao crédito do trabalhador? Por exemplo, o trabalhador tem lá R$ 100.000 a receber, tem os honorários advocatícios e se consegue ali na execução R$ 50.000, vamos supor, para pagar ali a dívida e mais os honorários. Como é que fica aí essa distribuição entre o trabalhador e os honorários do advogado? Eu acho que tem que ser proporcional. Eu acho que não dá, Certo. por exemplo, para pagar primeiro o advogado retirar primeiro. Aliás, essa proporcionalidade é uma coisa que a gente na prática já utilizava muito, Certo. por exemplo, nos acordos parcelados, né? Eventualmente, com trabalhadores com muito necessitados, já calhou, por exemplo, na minha prática advocatícia, de deixar para receber as últimas parcelas como meus honorários, para que ele ficasse com as primeiras. Legal. Mas o usual é você ter um percentual de cada uma das parcelas. E aí, incidente sobre cada uma das parcelas. E aí eu acho que essa é a melhor solução para esse caso. Agora, o que eu acho um absurdo é a ideia de você usar o crédito de outro processo para pagar os honorários sucumbenciais na segunda ação. Tá? Eu acho que isso, Sim. sendo muito honesto com vocês, entre outras coisas, para mim, viola a coisa julgada. Isso, para Certo. mim, viola a coisa julgada no incidência de honorários sucumbenciais, porque os honorários sucumbenciais, diferentes dos contratuais, eles estão atrelados ao processo e são alcançados pela coisa julgada. Se permitir que alguém Sim. cobre Sim. num processo posterior, num processo anterior, os honorários do processo em curso, eu acho que viola a coisa julgada. Assim. Certo. E por fim, professor, qual que é a sua opinião sobre os honorários adicionais, se é possível atribuir esses honorários na execução e também, como diz o CPC, né, nos recursos? Né? O No, CPC fala que cada novo recurso interposto seriam, né, devidos honorários. No processo do trabalho, seriam cabíveis honorários adicionais ou ficaríamos com o que fala a CLT que não trata nada disso, se omite, então não seriam cabíveis? eu acho que não são cabíveis a primeira interpretação, mas se forem cabíveis, aqui pelo princípio da eventualidade, né? Usando aquela técnica de elaboração de contestação, pelo princípio da eventualidade, a gente tem que ter em mente com muita clareza que esses honorários recursais e os da execução, e os da execução, eles não se somam aos da fase de conhecimento. Isso no próprio processo civil, isso hoje já está praticamente pacificado. Então, não é que o sujeito vai ter 20% de honorários a cada recurso. Assim, no primeiro grau ganha 20%, aí recorre, no segundo ganha mais 20%. Não. Se chegou a 20%, não aumenta mais. No Certo, caso do perfeito. A gente processo sempre... civil. Agora, se na primeira instância o juiz fixou em 10%, o Tribunal Regional Federal pode dar mais 5%. E Sim. o STJ pode dar mais 5%. E completariam aí os 20%. A mesma coisa se aplica ao processo do trabalho se você entender cabíveis os honorários recursais. Né? O juiz de primeiro grau deu 5%, recorreu, o TRT pode aumentar para 10%. Recorreu, o TST aumenta para 15%, mas dos 15% não passa. Certíssimo. Esse sempre foi o posicionamento do quarteto e em relação a esse limite, né, do máximo, mas nós refluímos em relação à nossa primeira posição, né, que imaginávamos possível, cabível, esses honorários na fase recursal e na execução. Depois, na segunda edição, nós passamos a entender também que não. Professor, estamos chegando ao final. Qual que é assim, a sua despedida, o que você gostaria de falar para os nossos ouvintes, nossos amigos seguidores do quarteto? Uma mensagem final que eu queria, primeiro de parabéns para todos os 4 integrantes aí do quarteto, para todos que acompanham, para todos os leitores, deixar aqui registrado
os meus efusivos cumprimentos e para todos os demais uma mensagem positiva, de esperança, né? Eu acho que não sabemos quando, mas essa crise toda vai passar. E o que nós não podemos deixar é que nós terminemos a crise igual nós começamos. A gente tem que tirar alguma lição positiva de tudo isso que está acontecendo. E, a meu ver, a lição positiva que nós podemos tirar é de trazer essa solidariedade que nós vemos hoje para o nosso dia a dia. A gente vê tanta empresa solidária com o coronavírus, por que elas não podem ser tão solidárias nas suas relações de emprego quando passar toda essa crise, né? Nós estamos tão solidários com nossos vizinhos, com os nossos desconhecidos, que a gente precisa continuar com esse sentimento depois que tudo passa. E eu tenho muita certeza que eu, pelo menos, não vou continuar igual, né? Eu acho que quando passar Eu essa acho que crise todos toda nós. aí, acho que quando passar essa crise toda aí, eu vou dar muito mais valor às pequenas coisas da vida. Tá certo. Como por exemplo, encontrar um amigo para jogar tênis, né? Pois é, eu ia fazer essa pergunta quando nós vamos jogar tênis de novo, né? Foi uma Pois delícia é, jogar, né, no final do ano passado. Eu confesso que eu não melhorei porque eu não pude treinar, então eu acho que nós vamos estar no mesmo nível daquela outra vez. E o problema de nós estarmos no mesmo nível é que você já era melhor que eu, né? nem Então, tanto. se nós estivermos no mesmo nível, provavelmente eu perderei. Pois é, pessoal, mas foi muito bom. Eu agradeço muito a você. Um grande abraço do Quarteto Trabalhista, à doutora Lorena, né, a todos os amigos aí de São Paulo, ao pessoal da academia, todo mundo que realmente compartilha da nossa amizade. Então, foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco nessa maratona de A, a live. Lorena a Lorena está retribuindo aqui, está mandando um beijo enfim, a alegria foi toda minha, Platão. Um grande Ai, abraço. que legal, outro para ela. E aí agora eu convido os colegas, né, os seguidores do quarteto, os nossos amigos, para acompanhar na sequência a, a doutora Tereza Narras no perfil Trabalho Notável, e nós damos sequência então com eles. Então, agora, perfil Trabalho Notável com a doutora Tereza Narras, tá ok? E nos vemos depois, estarei às 14 com o desembargador Sérgio Torres. Tudo de bom, pessoal, aí eu vou ativar os comentários aí para as despedidas rapidamente e a gente se vê daqui a pouco, viu? Muito obrigado por todos que acompanharam essa nossa live. Valeu, meu querido Ney Maranhão, nosso colega do quarteto, doutora Eliane, Marina. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Minha esposa aí também. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Até mais.